Bem-vindo ao nosso canal Histórias e Mistérios. Vamos lá, em princípios de 1952, uma superfortaleza B-29 voava ao norte de Hokkaido, no Japão, e era seguida, como é costume, pelos radares que a vigiavam. E de súbito, as estações de controle detectaram um avião desconhecido que entrava no campo do radar. O seu eco aproximou-se sensivelmente da superfortaleza. Depois, pareceu fundir-se com ela. No mesmo instante, os pilotos enviaram um apelo de socorro e seguiu-se o silêncio. Um silêncio terrível, angustiante. O que teria acontecido com o B-29? Primeiro, curta o canal, se inscreva e compartilhe. Eu sou o Marco Arlindo Bueno e vou contar para você histórias que vão muito além da sua imaginação. Me acompanhe. Apesar das buscas empreendidas para encontrar as carcaças dos dois aparelhos que tinham provavelmente colidido, né, não se encontraram quaisquer vestígios. Ora, esse caso inexplicável assemelhava-se quase que ponto por ponto ao que se desenrolou no fim de novembro de 1953. Nesse dia, olha só, avistou-se um objeto desconhecido no Michigan, Estados Unidos. Como a observação se situava numa zona declarada interditada a toda a navegação aérea civil, um aparelho decolou imediatamente para interceptar esse tal aparelho estranho e fazer mudar de rumo. Durante uns bons 10 minutos, decorreu a perseguição a mais de 800 quilômetros por hora. Depois, os observadores do solo viram no radar os ecos do F-89 ocupado por dois homens e do objeto desconhecido aproximarem-se sensivelmente e confundirem-se na tela do radar. Deviam ter colidido, mas não se encontraram destroços. Aquilo ultrapassava a imaginação. Para tentar encontrar uma explicação para estes fenômenos desconcertantes, registraremos com a devida reserva o depoimento de uma testemunha visual, caso extremamente raro. Aliás, nunca temos testemunhas para essas situações, mas trata-se de uma pessoa que assistiu de perto ao desenrolar de um desses estranhos desaparecimentos de aviões. Porque, por muito inacreditável que isso pareça, encontrava-se, por acaso, uma testemunha na área onde o fenômeno se deu, lá nos Estados Unidos, perto de São Luís. E ele relatou o seguinte, a Flying Saucer Review, uma revista do gênero. No dia 9 de março, cerca das 17 horas e 30 minutos, estava a observar um avião a jato que voava na minha direção quando, de súbito, com toda a calma, surgiu atrás dele um estranho engenho que o fez desaparecer sob o meu olhar. Esse engenho apresentava uma larga abertura, bem visível sobre o avião. Depois de o ter absorvido, parou e a sua porta fechou-se. Depois, subiu, desceu durante cerca de 30 segundos e desapareceu por fim, rapidamente. Enquanto subia e descia, vi sair vapor ou fumaça do que pareciam ser portas ou janelas redondas na parte superior do engenho. Este último tinha a forma de uma campânula e era suficientemente vasto para conter vários aviões do tipo daquele que capturara. Tudo isso se passou, por assim dizer, perto de mim, disse a testemunha, e pude ver perfeitamente o avião e o engenho. O avião era um pequeno caça-bombardeiro que foi dado como desaparecido pela rádio de São Luís. Nunca mais foi encontrado. Algum tempo depois, um engenho idêntico perseguiu 3 aviões a jato. Estes engenhos estranhos são, sem dúvida, os objetos mais rápidos que já vi. Cronometrei a velocidade dos aviões quando o engenho os perseguia. Este percorreu em poucos segundos a mesma distância que os jatos em 3 minutos.
Esse foi o depoimento da testemunha, olha só. Seriam objetos voadores não identificados? Deixamos a você o cuidado de julgar. A verdade é que, para a realização de um folhetim americano, Os Invasores, foi preciso utilizar um disco voador de estúdio. Para você ver, as histórias são interessantes, né? Porque as filmagens realizaram-se no deserto de Moraes e nas Montanhas Rochosas, sem qualquer incidente, com uma maquete assemelhando-se a uma certa realidade. Esta maquete foi exposta por necessidade publicitária numa praça pública, onde ficou toda a noite. Uhum. Pelo menos uma parte da noite, né? Porque no dia seguinte, de manhã, ela simplesmente volatilizara-se, desapareceu, com grande prejuízo dos produtores. Não só nunca mais foi encontrada, como é de se perguntar quem a teria podido roubar, visto aquele gênero de recordação ser tão extravagante. Pois é, também teria sido absorvida para fins de análise por aqueles objetos. Pois é, a mesma aventura ia ocorrendo em junho de 1972, a cabine a bordo da qual o astronauta soviético Yuri Gagarin efetuou o primeiro voo espacial. Aquela desapareceu entre a antiga União Soviética e a Suécia, onde devia ser apresentada durante 2 meses. 8 vagões de comboio que a transportava chegaram ao seu destino. Só que faltava um nono vagão, o da cabina. Felizmente, tratava-se de uma cópia e encontraram-na alguns dias mais tarde, sem que ninguém conseguisse descobrir o que havia acontecido, entretanto. Pois é, por hoje é só. Mas não deixe de curtir o canal, de se inscrever e de compartilhar. Histórias e mistérios. Em cada história, um mistério. Até a próxima.